Alô, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a essa mesa aqui. Eu quero me apresentar, eu vou ser o mediador dessa mesa. Meu nome é Ivo Bucaresc, eu sou economista, atualmente atuo como consultor independente na área de economia de saúde e regulação sanitária, mas eu fui durante 2 anos, entre 2011 e 2013, o secretário executivo da CEMED, que, para quem não sabe, é o órgão que controla preços de medicamentos no Brasil, e durante 3 anos eu fui diretor da Anvisa. Eu vou dar a chamada dessa mesa, mas antes eu vou pedir um minutinho para sair do protocolo, que eu queria fazer um testemunho importante sobre esse evento, sobre a Abrale e sobre o Todos Juntos contra o Câncer. Eu fui, como eu falei, diretor da Anvisa por 3 anos. Tradicionalmente, na Anvisa, a gente recebe todo dia o setor regulado, querendo conversar com a gente, pressionar, debater. E eram raras as vezes em que a sociedade civil chegava lá e ia conversar conosco, e eu conheci a Abrale e o TJCC graças a essa organização, que é uma das principais organizações da sociedade civil na área de saúde, que teve muitas vezes conosco. Eu tive o prazer de ter vindo a todos os eventos do Congresso, e eu acho que é fundamental e importante eventos como esse, principalmente organizações e associações como essas que estão criando o Congresso e que estejam presentes e pressionando o governo, a Anvisa, a CEMED o tempo todo. A participação da sociedade civil é fundamental para que o Estado consiga cumprir o seu papel. E eu acho que a Abrale e a TJCC são um dos principais, hoje, personagens da sociedade civil nessa área, e eu dou parabéns a todos os diretores, voluntários e participantes dessa organização pelo seu trabalho. E para dar início ao evento, nas próximas 2 horas, eu vou moderar esse debate sobre Do Velho ao Novo, medicamentos oncológicos e seu impacto econômico nos resultados do tratamento, que é organizado aqui pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Abrale. São diversas as opções de medicamentos para o combate ao câncer. Novas terapias surgem a cada ano, não só em medicamentos, mas também em outras áreas, e promovem resultados cada vez mais surpreendentes, inclusive para aqueles subtipos que pareciam quase impossíveis de se tratar. Porém, seus valores financeiros são tão altos quanto a sua eficiência, gerando problemas econômicos no país, tanto para os orçamentos públicos, quanto para as empresas de plano de saúde, quanto para as famílias. Para a gente dar início ao painel que vai discutir para onde vamos nessa área, eu quero primeiro convidar alguém que, além de tudo, é um grande amigo meu, o Pedro Bernardo, que também é economista, durante muitos anos foi gerente geral de regulação de mercado na Anvisa, era o substituto do secretário executivo da CEMED e atualmente é diretor de acesso da Interpharma. Pedro, por favor. Chamar o Wilson Folador, sócio proprietário da Tec Vale Consultoria em Saúde, vice-presidente da ISPOR, Capítulo Brasil e membro do movimento TJCC. A Ana Mary Livinali, farmacêutica, especialista em oncologia, diretora de comunicação da Sobrafo, Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Oncologia. Obrigado. E, por final, chamar o João Carapinha, PhD em Direito e Políticas Públicas na Northwestern University em Boston e fundador da Carapinha Company. O doutor Diego, que também ia fazer parte da mesa, nos ligou pedindo desculpa, mas ele teve que tratar um paciente, não vai poder vir nessa mesa. Nós vamos ter 10 minutos de apresentação individual para cada um dos debatedores. Vamos começar. Pedro Bernardo, você extrai a mesa. Ver se... Boa tarde. É um prazer estar aqui, mais uma vez, nesse evento da Abrale, como o Ivo já colocou, um importante evento e um importantíssimo trabalho que a Abrale desenvolve
em defesa dos pacientes. É um prazer estar aqui também na presença do Ivo, que foi meu colega na Anvisa, trabalhamos juntos, falador, e os demais colegas da mesa. Bom, o tema medicamento, medicamento oncológico e seus impactos econômicos e resultado no tratamento. Eu queria dizer que, primeiro, o medicamento é o bem mais regulado que nós temos no Brasil ou em qualquer parte do mundo, né? No Brasil, a regulação de medicamento, o setor farmacêutico, ele tem regulação para determinar a eficácia e o risco do medicamento, feita pela Anvisa, né? Essa regulação ela é feita em todos os tipos de medicamento e a Anvisa leva um tempo bem razoável, um tempo longo, para determinar apenas se a eficácia e o risco do medicamento, se o medicamento realmente é eficaz e se o medicamento causa algum risco para o paciente. Então, nós passamos por uma avaliação, uma regulação feita por uma agência que cada dia cresce e executa melhor esse trabalho e é reconhecida no mundo inteiro. Portanto, no primeiro momento, já passamos por uma regulação da Anvisa que leva um tempo bem elevado. A gente tem produtos que levam 1.500 dias para se aprovar um registro. Um produto novo pode levar 600 dias, 600 e tantos dias, ou seja, 2 anos de análise em relação a essa avaliação. Depois, né, esses medicamentos são submetidos ao controle de preço. A CMED, ela não só estabelece o preço de entrada no mercado, quanto os reajustes que esses medicamentos podem ter a partir do momento que entraram no mercado. Essa avaliação de preço de entrada, ela é muito rigorosa. O limite máximo que o preço do medicamento pode ter no Brasil é o menor preço mundial. Na maioria das vezes, esses medicamentos são importados e o Brasil tem o menor preço. Mas isso ainda não é tudo. Só 7% dos medicamentos, pela estatística da própria CMED, tem conseguido receber esse menor preço internacional, porque os outros recebem, na maioria, o preço de um medicamento antigo. Eles são comparados com medicamentos antigos e recebem o preço do medicamento antigo. Então, o Brasil ele tem fama de ter um dos menores preços do mundo. Os reajustes anuais, pegar essa linha de reajuste que está embaixo, ela é o reajuste que a CMED autoriza, ano a ano. O acumulado disso deu, no período de 2005 a 2018, deu um reajuste de 86%, quando a inflação medida pelo IPCA foi 118%. Enquanto os planos de saúde, que coloquei aqui só para ter um parâmetro de comparação, reajustaram em 246%. Ou seja, enquanto os medicamentos tiveram um reajuste de 88%, os planos de saúde reajustaram em 246%. Depois que ele passa pela Anvisa e pela CMED, esse produto é submetido à Conitec para fazer uma avaliação, e a Conitec avalia as evidências científicas comparada a um produto que já exista no SUS. E ele tem que provar que é superior a esse produto e ainda apresentar um estudo de impacto econômico para o SUS. A partir daí, né, as avaliações, eu trouxe aqui alguma estatística de avaliação da Conitec, e aí eu marquei os produtos para câncer. De 2012 a 2018, tivemos apenas 13 produtos aprovados para câncer, nesse período. Bom,
é preciso a gente levar em consideração, né, toda tecnologia tem uma curva de custo, que começa mais alta e depois, à medida que esse produto vai disseminando no mercado, essa curva os preços tendem a cair. Trazendo aqui um exemplo de um produto que é conhecido, trastuzumab, é um produto que mudou a história da doença para câncer de mama, e você vê que, de 2013, né, a 2018, uma queda de 36% no preço do produto. E esse produto, a tendência é cair cada vez mais, né? Então, nós falamos muito em medicamentos que chegam com preço mais alto, mas a gente esquece de falar dos medicamentos que caem de preço, né? E isso é importante. Se nós olharmos que, no mercado farmacêutico hoje, a maioria dos medicamentos que estão no mercado tem mais do que 11 anos no mercado. Então, eu trouxe aqui um dado da própria CEMED, que mostra que 95% das unidades, ou seja, dos medicamentos comercializados no Brasil, tem mais do que 11 anos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 95% dos medicamentos estão caindo de preço, enquanto apenas 3% tem menos de 6 anos, que entram com preço maior, e 2% estão entre 6 e 11 anos. Ou seja, para o sistema que trabalha com todos os medicamentos, nós temos que ver a média, como isso acontece. Se você tem 95% dos produtos caindo de preço e somente 5% subindo, é óbvio que, para o sistema, o impacto não é aquele que as pessoas costumam falar quando analisam apenas o produto que está chegando com um preço mais caro no mercado. Bom, os desafios para se enfrentar são muitos, principalmente na área do câncer, né? Tudo indica que, em 2029, o câncer será a principal causa de morte no Brasil, superando os cardiológicos, né? A doença de coração e tudo isso. O que acontece com o financiamento das APACs, que é onde o governo financia medicamento? Essa linha azul é a quimioterapia. Você vê que há um crescimento, mas um crescimento muito pequeno para fazer frente a essa transformação, porque é uma doença que vem cada vez aumentando muito mais o número de pacientes, enquanto que o recurso, o orçamento, tem um crescimento relativamente pequeno para fazer frente a toda esse crescimento, esse aumento da doença. Bom, agora, em 2019, foi aberto a possibilidade de submissão para o rol da ANS, e 27 medicamentos estão em avaliação para decisão da ANS se incorpora ou não esses medicamentos. No último rol, que foi em 2018, foram só 8 medicamentos que foram incorporados, e no rol de 2016 apenas um medicamento oncológico incorporado. Precisaríamos acelerar mais essa incorporação de medicamentos no sistema privado. Era a cada 2 anos, o que já era longo demais, e com a nova regulação passou para 3 anos. Bom, as novas terapias, elas trazem economia, com cura mais rápida, menor uso de terapia intensiva, redução de complicações, e o cálculo, se isso tem, do impacto disso, tem sempre que levar em conta tudo isso. A gente falar de ganho de medicamento, do benefício do medicamento, acho que aqui todos acompanham e sabem, mas o Sérgio Simon, que é o da SBOC, ele contou um caso que ele vivenciou de uma paciente que chegou no consultório dele, grávida, com câncer de mama, e que era um caso que tinha muito pouca chance.
vou acelerar porque meu tempo acabou. Muito pouca chance. E, naquele mesmo ano, naquele período, estava chegando no mercado o produto trastuzumab. E ele pôde utilizar esse produto no tratamento dessa paciente, e essa paciente conseguiu ser curada. 10 anos depois, ele teve o prazer de receber no consultório dele essa paciente, trazendo a filha de 10 anos. Então, isso é o valor, né, de o que traz esses medicamentos e essas novas tecnologias. Bom, meu tempo encerrou. Obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição para responder as perguntas. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro. Wilson. Ontem eu só moderei, hoje eu vou falar. Olha lá. 10 minutos. Ele já disse que vai ser não um moderador, mas um morderador. E se eu demorar muito, vai ser um morgueirador. Gente, então vamos lá. Deixa eu ir direto ao assunto. Primeiro, uma declaração de conflito de interesses. Tá? Coloquei todos esses itens aqui, eu queria só comentar uma coisa. Cada uma dessas situações aqui que eu coloquei, cada uma delas é um conflito de interesse diferente. Eu, como ex-diretor de indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, eu tinha interesse em defender minha indústria. Eu, como farmacêutico hospitalar, tinha interesse em defender meu hospital. Eu, como sócio proprietário de uma empresa de consultoria, defendo meus clientes. Eu, como membro voluntário da TJCC, defendo os pacientes. E eu, como pagador de plano de saúde privado, defendo a mim mesmo. Então, assim, ninguém diga que assim, eu não tenho conflito de interesses. Todo mundo tem, né? Mas, como eu não posso me alongar nisso, só queria dar essa ressalta. Começo com essa imagem aqui, interessante. Quando nós falamos de medicamentos antineoplásicos, do novo, do velho ao novo, do novo ao velho, o primeiro medicamento antineoplásico ele surgiu aqui nessa situação. Segunda Guerra Mundial, descobriram que uma substância chamada mostarda nitrogenada, que era um veneno, era um gás venenoso usado na guerra, ele conseguia promover a redução das células na medula óssea, e isso aí tinha efeitos benéficos em quem sofria de leucemia. Então, foi o primeiro fármaco descoberto, foi descoberto a partir de um veneno. Interessante, né? E aí, dessa história para frente, eu não vou ficar me detendo nisso aqui, mas só para vocês verem, olha, o desenvolvimento, a mostarda nitrogenada surgiu aqui, os primeiros medicamentos começaram a ser pesquisados em 1900. Mas em 1943, que foi o lançamento da primeira mostarda nitrogenada para linfomas, nós tivemos aí 20 anos de um desenvolvimento muito rápido, com o aparecimento de várias moléculas no campo dos citotóxicos. E aí, depois desse ano, aí nós tivemos vários outros surgimentos. Aí já começou a surgir a biologia molecular, já começaram a surgir medicamentos baseados em genoma, terapias-alvo, etc. E aí, vocês podem perceber aqui que o desenvolvimento é mais lento, né? Nós estamos de 65 até 2015, são 50 anos, né? Nós temos aí para conseguir chegar onde nós estamos hoje. Eu menciono isso para lembrar que assim, não é fácil descobrir uma molécula nova. A gente já descobriu muita coisa no passado. Agora, começou a sobrar menos coisas para ser descobertas. Então, assim, cada vez mais a gente vai ter dificuldades para criar uma molécula nova. E, assim, os processos regulatórios, como o Pedro comentou, são muito rígidos. Hoje em dia, a gente não consegue lançar uma molécula com meia dúzia de gatos pingados fazendo um teste clínico. Precisa de milhares de pacientes, na medida do que é possível. Então, essa é uma primeira questão. Só que a gente está chegando cada vez mais em moléculas que são dirigidas a pacientes específicos. São moléculas-alvo, são fármacos que não são citotóxicos. Então, as vantagens podem ocorrer, né? E, assim, cada vez mais a gente vai ter dois efeitos. Um deles é que assim, as moléculas vão ficar melhores, vão agredir menos o resto do organismo, mas, em compensação, vão se dirigir a populações menores. E uma coisa é você dar um citotóxico que você pode vender para 1 milhão de pacientes, e outra coisa é você dar uma droga com a terapia-alvo que, de repente, serve para 100 pacientes. Né? Então, tudo que foi gasto na pesquisa daquele produto que antigamente você vendia para 1 milhão, agora você vai ter que vender para 100. E é mais caro fazer pesquisa. Então, assim,
vai aqui uma defesa à questão da indústria farmacêutica, mas, ao mesmo tempo, uma constatação de que nós temos que mudar alguma coisa. Não é simplesmente agredindo a indústria, ou agredindo o plano de saúde, ou agredindo o paciente, ou agredindo o médico, que a gente vai chegar em algum lugar. A gente precisa entender o que está na base do problema. Tá? Então, não sei, também não estou aqui para apresentar a solução, porque eu também não sei qual é, mas a gente precisa encontrar isso meio em comum. E a discussão está aqui. Problema dos preços. Tá? Aqui nós temos uma linha, cada pontinho desse é um medicamento novo que foi lançado, desde 1965 até 2017. E é evidente, a gente percebe que os valores estão ajustados por dólar, e aqui é evidente que os preços estão subindo cada vez mais. E vão continuar subindo, né? A não ser que a gente encontre uma alternativa para fazer o barateamento desse lançamento de novas moléculas. Então, esse aumento também está sendo maior do que a progressão de qualquer outro preço, né, qualquer outro custo, e também está tendo um desbalanceamento entre o quanto o produto tem de aumento de preço e quanto de benefício clínico ele traz. Quantos de nós já não ouviram assim, poxa, mas esse medicamento custa tão caro e dá 4 meses de sobrevida? Bom, óbvio que isso parece realmente uma coisa, um ganho muito ridículo, né? Você gastar uma fortuna para ganhar 4 meses de sobrevida. Mas existe um problema também da gente entender como é que esses indicadores, é saber ler esses indicadores, porque assim como a gente brinca com contabilidade, que contador, desculpe se tem algum contador aqui, mas a brincadeira continua válida. Você pergunta para o contador quanto é 1 mais 1, ele pergunta quanto você quer que dê, né? Existe isso também quando você lida com dados científicos que são complexos. Isso aqui, assim, desculpem, eu não espero que vocês entendam totalmente isso, mas isso aqui é um processo bem clássico de você analisar a eficácia de tratamentos, chamada curva de Kaplan-Meier, né? Onde você tem aqui em cima 100% dos pacientes vivos, eles começam a se tratar com uma quimioterapia, você começa a medir o tempo, né? E aí começa a ver quantos pacientes morrem, quantos pacientes... Aqui a curva representa quantos pacientes ainda estão vivos. E a gente tem um processo normal de medir a eficácia do produto, comparando quando 50% dessa população morreu e quanto permanece viva. Então, aqui, quando eu estou comparando duas coisas, aqui vamos supor que essas duas curvas são de 2 tratamentos diferentes para o mesmo tipo de câncer. Então, quando você olha aqui, o paciente, essa é uma droga, essa é outra droga, vamos supor que essa aqui é a nova. Quando você olha quanto eles ganharam de sobrevida, dá números dessa ordem, 1 mês, 2 meses, 4 meses. Mas o problema é que isso é um método de comparação. Porque veja o seguinte, esses pacientes eles não morrem todos nesse momento. Aqui são 50% deles que morreram. Muitas vezes, a gente vai ficar anos investigando essa droga sem que o último paciente morra. Então, assim, a gente ainda não sabe, a gente ainda não tem tecnologia para poder transformar isto aqui. A gente faz modelações matemáticas, mas a gente não tem certeza de quanto tempo vai levar para o último paciente morrer. Algumas pesquisas conseguem fazer isso. Mas, então, o que acontece? Quando eu falo que vai ter uma sobrevida de 4 meses, eu estou comparando essas duas curvas. Eu não estou falando que assim todos os pacientes vão viver só mais 4 meses. Alguns vão viver, a maioria deles vai viver só mais 4 meses, mas alguns vão viver décadas. E a gente sabe disso, acontece, né, de ter pacientes que estão sendo tratados com determinado tipo de câncer, com uma molécula que deu 4 meses de sobrevida, mas alguns pacientes ainda estão vivos. Fenômenos biológicos que a gente ainda não consegue avaliar. Então, assim, eu acho que nós temos que ter um processo mais equilibrado para tomar decisões. É lógico que eu não vou agora ficar tomando decisão por causa de um paciente que sobreviveu, apesar de que uma vida é válida, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado em analisar números. É muito fácil virar e falar assim, 4 meses de sobrevida não vale. Mas calma, olha direito todos os números, olha direito todos os indicadores, para poder saber se aquilo que você está falando realmente isso expressa a média, é um valor realmente que deve ser considerado para tomar decisão, ou se aquilo é mais um elemento que você deve usar, junto com custo, junto com qualidade de vida, junto com outros indicadores, para poder dizer se uma coisa vale a pena ou não. Tá? Então, aqui, só para finalizando, tem mais 2 slides só, era uma questão a respeito de custo. O Pedro até tinha mostrou um slide falando a respeito do aumento de gastos no SUS, e realmente, eu peguei só 3 anos, ele fez uma curva mais longa, mas eu peguei agora, as coisas de 1 hora atrás, eu peguei aqui os valores que foram gastos no SUS, na área ambulatorial, porque assim, a gente tem gastos ambulatoriais e gastos hospitalares, peguei só na área ambulatorial e mostrei quanto que o SUS gastou com procedimentos, tratamento em oncologia, não estou falando de quimioterapia. E aqui a gente vê que houve um aumento de 14,7% nesses últimos 3 anos,
Os números são expressivos, 2 bilhões, né? quase 2,3 bilhões. O número de tratamentos feitos, isso aqui não é número de pacientes, mas o número de tratamentos feitos pulou de 13 mil para 15 mil, foi mais 12,3%, mas o valor médio teve um aumento de 2,1%. Então, assim, tudo isso é número. E, assim, eu também coloquei aqui, tem um viés, os dados são inespecíficos. Eu não sei se o que foi feito aqui foi quimioterapia, radioterapia, consultas, exames, mas eu estou só querendo mostrar que, assim, às vezes a gente fica assombrado com o tanto que a gente está gastando, mas, às vezes, quando a gente olha sobre outros prismas, né, outras facetas do prisma, a gente pode, de repente, verificar que não foi tão expressivo assim. Os pacientes, individualmente, e aí eu estou falando do meu papel de defender paciente, não tiveram um aumento tão expressivo assim. E o mais importante de que eu gasto é qual foi o grau de resolutividade desses eventos, porque eu posso gastar fortunas e não ter resultado nenhum, ou eu posso não gastar nada e matar todo mundo. Então, tá? Então, só conclusões da minha fala. Os tratamentos quimioterápicos antigos não são melhores do que os novos, e vice-versa não é necessariamente verdade. Tá? Eu não estou aqui afirmando que só os novos são bons, eu estou só afirmando o seguinte, vamos analisar com cuidado, não vamos assim, eu já vi, no meu tempo aí de indústria, eu já vi muito cara de plano de saúde que chegou para mim e falou assim, isso é uma porcaria, eu gasto uma fortuna e não ganho nada. Calma, calma, que um dia vai chegar a sua vez de usar, né? Assim como vai chegar a minha, como vai chegar de todo mundo, em qualquer tratamento, a coisa mais alegre que pode acontecer para a gente pifar que nem desliga uma lâmpada, mas muitos de nós que hoje estão falando mal, um dia vão precisar de tratamento e talvez sejam vítimas. Né? Tá. Há necessidade de avaliar as novas alternativas frente às necessidades médicas não atendidas, e não só isso, mas aquelas que têm importância para a terapêutica. Não adianta falar assim, o paciente ele estava com câncer, ele estava andando pouco, agora ele está andando mais. Mas isso é realmente importante, especialmente do ponto de vista do paciente. Desfechos, 2 pontos, desfechos clínicos significativos, mortalidade e qualidade de vida. As questões ligadas a preço são importantes, mas quando são avaliadas dentro de um contexto, não simplesmente pegando o preço e fazendo acusações. O médico cobrou demais pela consulta, o plano cobrou demais. E é necessário envolver a sociedade organizada e empoderada para discutir o que queremos e o que podemos obter. Tá? Ok, vou ficar por aqui. Eu só fazendo um fechamento, uma frase de Oscar Wilde que acho bem interessante. Ele fala, um cínico é aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Wilson. Doutora Ana Mary. Boa tarde a todos. Obrigada à Abrale pelo convite de participar desse painel, um painel extremamente importante em função do momento em que nós passamos na questão de novos medicamentos, velhos medicamentos e, em especial, a questão do desabastecimento. Então, me deram a missão, né, de abordar a questão da transição desses velhos para os novos, se é que assim podemos chamar, eu diria que essa transição já não existe mais. Os fármacos antigos ainda são essenciais, ainda precisamos deles, sim ou não, né? E a questão do desabastecimento. Então, eu trago aqui para vocês o panorama 2018, né, dados atualizados. Só no ano passado, nós tivemos 15 novos medicamentos lançados para o tratamento do câncer. Metade dessas novas terapias que foram lançadas para formulação oral, e aí eu chamo a atenção de vocês para essa questão. Hoje, todos os benefícios que a terapia oral traz, junto com ela também agregou ao paciente a responsabilidade da administração do medicamento, e a gente tem um ponto importante, que é a adesão ao tratamento, a gente não pode esquecer disso. Tem uma indicação órfã, que é um risco para o medicamento, uma vez que, se ele entra em desabastecimento, muito provavelmente eu não terei um substituto, e necessitam de um biomarcador preditivo. Então, eu vinculo aquela indicação daquele medicamento a um teste, né? E aí, quando eu faço esse tipo de vinculação a um teste, eu acabo tendo problemas em relação ao acesso, porque se
aquela determinada região onde aquele determinado paciente está alocado, não tiver condição, né, não tiver o laboratório, não tiver condição de colocar essa amostra do paciente em análise para identificar o biomarcador, eu posso não ter a possibilidade de fornecer o medicamento a ele. Nós estamos na era da imunoterapia, muitos de vocês devem saber, né? E, em função disso, temos aí um pipeline de estudos científicos, desde estudos pré-clínicos, de 450 imunoterapias. Então, com essa informação, já nos diz o quanto as velhas terapias estão em desencanto em relação à ciência, não em relação ao uso. Tá? 98 bioterapêuticos de próxima geração, CAR-T-cell, por exemplo. Aqui eu mostro para vocês, né, as duas áreas que acabaram se beneficiando mais com essas novas tecnologias, esses novos medicamentos, e notem, ali eu tenho 1/3 de novos medicamentos para hematologia, e, na sequência, na área de tumores sólidos, câncer de pulmão. Então, só para dar uma geral, não fiz questão de trazer um slide que desse para a leitura, a intenção não é essa, mas é chamar a atenção de vocês para a grande quantidade de tumores se beneficiando de novos medicamentos e a quantidade de novos medicamentos. Para mim, enquanto farmacêutica, isso acende uma luzinha no sentido de que nem toda nova tecnologia necessariamente está agregando mais benefício. Nós estamos passando por um momento onde eu tenho várias moléculas diferentes com indicação para um mesmo tumor com pequenas diferenças. Então, eu não posso perder isso de vista, nem como profissional e nem como paciente, de modo que eu não preciso achar que toda nova tecnologia, necessariamente, ela é mais efetiva do que a outra. Às vezes, os benefícios são pequenos, e, quando a gente acaba fazendo as avaliações em relação a isso, é possível verificar. E aqui eu mostro para vocês que, de fato, a quimioterapia, né, aquela quimioterapia convencional, do ponto de vista de ciência, pesquisa, ela não está mais de interesse. Né? O principal interesse hoje, 91% dos estudos já em fase mais avançada estão focando aí nas terapias-alvo. Bom, isso é bom por um lado, porque a gente, né, principalmente os pacientes, sabem. A quimioterapia ela tem um efeito positivo, mas ela também acarreta uma série de efeitos indesejáveis, desconfortáveis. Algo que as terapias-alvos, né, os novos medicamentos, reduziram isso drasticamente. Não tiro o mérito dessa evolução, e acho que foi uma evolução que, para o paciente, trouxe resultados, tanto em termos de eficácia, quanto em termos de reação adversa, muito positivas. A pergunta em relação à importância das novas tecnologias, e aí eu trago de novo a minha fala, nem tudo que é novo, obrigatoriamente, a gente tem que incorporar, a gente tem que ter à disposição. Eu acho que a gente está tendo opções terapêuticas, e é esse o nosso olhar em cima deste momento. Já que a indústria farmacêutica está investindo tanto nesses desenvolvimentos, a gente tem que se conscientizar de que essa massa de medicamentos, não necessariamente todas têm que ter disponível. E aí eu mostro para vocês essa informação que eu achei muito interessante, em função de que nós temos aí mais de 50 novos medicamentos que foram introduzidos em um período de 2013 e 2017, e eu trago países aqui de primeiro mundo, né? Eu estou trazendo Canadá, estou mostrando Reino Unido. Essas 50 moléculas foram para esses países? Não. Estão disponíveis? Não. O motivo em si, eu não tinha a informação onde eu peguei esse gráfico, mas nos leva a ver que nem tudo que é
disponibilizado, obrigatoriamente precisa ser incorporado. Ele tem que ficar disponível, né? Eu posso ter um nicho de paciente que precisa daquele, eu tenho as questões, né, de você não ter mais resposta a um determinado medicamento, aí eu vou para aquele outro, para uma outra opção. Tá? Mas, para nós, profissionais e pacientes, vermos que não é porque eu tenho tudo à disposição que eu preciso tudo incorporado. Então, volto com a pergunta, fármacos antigos são essenciais? Aqui a gente vê que, se eu não estou incorporando tudo que é novo, então os fármacos antigos permanecem sendo necessários, eles não estão sendo substituídos de modo integral, eles não serão abandonados. E aí, pensando até em Brasil, a gente vê que ainda tem espaço para eles. Porém, eu preciso que eles estejam disponíveis. Eu não posso ter a situação do desabastecimento, que é uma realidade que vem acontecendo, pacientes que precisam de determinados medicamentos que não têm substituto, e esse é o ponto-chave. Quando eu tenho desabastecimento de um determinado medicamento, que eu tenho substitutos disponíveis, é uma situação. Agora, quando eu tenho um determinado medicamento que entra em desabastecimento descontinuado e ele não tem substituto, é uma outra situação. Tem algum paciente de linfoma de Hodgkin aqui na sala? Porque este paciente, se ele teve indicação de fazer um tratamento de ABVD, ele passou pela situação da angústia, de não ter a bleomicina, porque ela foi descontinuada e não havia substituto disponível no Brasil. Então, aqui foi uma análise que nós, farmacêuticos da Sobrafo, fizemos, antes de mostrar os dados que a gente levantou a respeito de 2016 e 2017, dizer que a questão do desabastecimento não é um problema Brasil, é um problema mundial. Aqui eu mostro dados americanos que foram coletados na Universidade de Utah, e aí mostrando para vocês a questão da quimioterapia, entre outros grupos de medicamentos sendo afetados pelo desabastecimento. E essa questão do desabastecimento, ela envolve N razões, né? Desde o desinteresse comercial, mas eu também tenho situações de problema na produção de um determinado fármaco, eu tenho questões de adequação de planta física de produção, e aí isso vai afetando e gerando desabastecimento. Então, no Brasil, 2016, 2017, um total de quase 50 medicamentos em desabastecimento, alguns destes indicados aqui no slide, medicamentos que eram de fármacos que tinham substitutos e outros não. Teve descontinuação, desabastecimento de alguns que foram descontinuados por algum momento e outros em definitivo. Desse total sem substituto, né, desses 48 medicamentos, 21% não tinha substituto. Então, é um número alto. Alguns exemplos, bleomicina, melfalama, lomustine, né, que foram descontinuados permanentemente. Essa problemática que foi apontada de 2016 e 2017, a gente vem monitorando enquanto Sobrafo, e aí eu trouxe os dados de 2019. Então, vejam, a gente já tem 4 fármacos aí que foram descontinuados e não tem substituto. E aí, já encerrando a minha apresentação, os dados que eu trouxe foi exatamente para subsidiar as nossas discussões, né? Os avanços científicos, eles são necessários, não há dúvida. Melhoramos muito na questão de tratamento, aprendemos muito sobre o câncer e sobre os alvos que são de interesse para esse tratamento. A permanência dos citotóxicos ainda vai acontecer, né, da quimioterapia. Por quê? Pensando agora em Brasil, eu preciso continuar tratando os pacientes do SUS que não têm, por meio de uma PAC, condição de acessar esses tratamentos que têm um custo muito elevado. Então, a quimioterapia continua tendo espaço, principalmente no SUS, mas no privado também, porque o dinheiro no privado é finito também, como em qualquer situação. E aí não adianta incorporar tudo que for de mais novo e mais caro se eu não tiver um equilíbrio de indicação de necessidade.
Mas, para que eu tenha a permanência dessas quimioterapias antigas, eu preciso essa garantia da disponibilidade, sem desabastecimento, ou que esse desabastecimento seja por curtos períodos. Nós estamos sem bleomicina há mais de 2 anos. Então, isso não é aceitável. Então, o meu chamado final, para encerrar aqui minha apresentação, é que, em relação aos medicamentos que não têm substitutos, que a Anvisa se proponha a mudar a caracterização dessa situação, que hoje, através da Resolução 18, um comunicado prévio de 6 meses é o suficiente. Eu preciso de prazos maiores para que, inclusive, Ministério da Saúde e a própria Anvisa, as sociedades, os médicos, os pacientes, se reorganizem em relação a esse desabastecimento de um fármaco que não tem substituto. Porque, no meu ponto de vista, como farmacêutica que mantém contato com o paciente, é inadmissível um paciente não ter a opção terapêutica por desabastecimento. Obrigada. Obrigado, Ana Mary. Agora, João Carapinha. Depois da fala dele, nós vamos abrir para o debate com a plateia. Okay? Por favor, sem destruir o microfone. Está a funcionar. Okay. Boa tarde a todos, sou o João Carapinha. Vou começar primeiro a dizer que eu nasci na África do Sul. Comecei a Faculdade de Farmácia na África do Sul também, portanto tenho intimamente conhecimento e também compaixão com as dificuldades que existem hoje e também no passado na África do Sul e também com as dificuldades que existem agora no Brasil. Comecei a minha carreira na África do Sul, na indústria farmacêutica, onde fui diretor de acesso a mercados, Market Access Director, pelas companhias de Pfizer e também Roche. A minha responsabilidade durante os anos de 1990 foi a introdução de trastuzumab, para Herceptin, para o cancro da mama, e também a introdução de rituximab, MabThera, em rheumatoid arthritis e non-Hodgkin's lymphoma. As dificuldades que nós tivemos durante estes anos ainda é aplicável estes anos agora. Depois dessa experiência, transferi para os Estados Unidos, onde vivi em Boston 10 anos. Acabei um doutorado na área de lei e políticas públicas e também trabalhei vários anos na Faculdade de Farmácia na Northeastern University, no Boston, United States. A única razão que eu estou a dizer isto é que toda esta experiência, francamente, amigos e amigas, não vale nada se a pessoa que está a falar não tem capacidade para cristalizar, sintetizar em termos muito simples as dificuldades nas políticas públicas e os desafios que nós temos que alcançar no futuro. Portanto, o meu objetivo hoje é simplesmente para falar sobre o seguinte exemplo. O ano passado eu comprei 2 produtos quando estive a falar sobre o mesmo tema. Comprei 2 iogurtes, iogurte A e iogurte B. Este ano eu quero simplificar o exemplo, mas também aumentar a realidade do exemplo para comparar 2 medicamentos oncológicos, fazer uma análise económica simplificada destes 2 medicamentos. Eu estou a chamar o primeiro medicamento aqui Medi-A e Medi-B. O primeiro medicamento é novo, o custo por ano é R$25.000, o Medi-B é 10.000 e depois há várias características associadas com o Medi-A e Medi-B. Por exemplo, o Medi-A resulta em menos eventos adversos, os adversos eventos são graves em Medi-B, sobrevivência livre de progressão ou progression-free survival é 14 meses em comparação com 10 meses para Medi-B. A qualidade de vida com Medi-A é 0,8, mas aqui é 0,5 e depois o atraso da mortalidade é 5 meses aqui, mas o Medi-B é o padrão de atendimento. Qual é que escolhia o grupo agora hoje? Escolhia Medi-A ou Medi-B?
Mãos ao ar para média A. Ok, obrigado. E quem é que escolhia média B? Média B. Porquê é que escolhias a média B? Tu trabalhas pela SUS, portanto não há dinheiro e o teu foco aqui é o orçamento, certo? É o dinheiro. Quem é que escolheu a média A? Ok. A senhora aqui sentada, porquê é que escolheste o média A? Sim. Não estou a ouvir, desculpe. Há um microfone. Menos efeitos adversos e maior sobrevida. Ok, portanto, as características que eu estava interessado é esta sobrevivência e os efeitos adversos, certo? Ok. A dificuldade que nós temos em termos económicos é tentar encontrar um método, um cálculo para tentar balançar os custos mais os resultados. A maneira em que nós fazemos esta calculação é o seguinte. Outra vez, de uma maneira simplificada, é a comparação do custo média A e B, 25 a 10 mil, a qualidade de vida, isto é, anos de vida ajustados pela qualidade. Eu sei que em termos específicos tem que ser uma fusão da quantidade e também a qualidade da vida, mas aqui estou a simplificar o exemplo. O média é 0.8, 0.5. Aqui este índice, que é o ICE, é um índice de custo-efetividade incremental. É simplesmente a diferença entre o custo, 25 mil e 10 mil, que resulta em 15 mil, e a diferença entre a satisfação ou a qualidade de vida, aqui é a diferença entre 0.8 e 0.5, que é 0.3. O resultado aqui é 50 mil reais por anos de vida ajustados pela qualidade. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que se o objetivo é para aumentar a qualidade de vida do padrão de tratamento do 0.5 para 0.6, é preciso pagar 50 mil reais. Se quer mudar de 0.6 para 0.7, também tem que pagar 50 mil reais. Vamos parar e estacionar este ponto agora e falar sobre quanto é que uma pessoa em Brasil ganha por ano. O que é o médio salário em Brasil por ano, por exemplo? 40 mil? 50 por ano. 1.000 por mês. 2.000, 24 por ano. 24 mil reais por ano. Vamos imaginar que não existe o SUS, não existe um plano de saúde. Isto quer dizer que uma pessoa em Brasil tem que trabalhar 2 anos para conseguir pagar, para aumentar uma unidade de qualidade de vida de 0.5 para 0.6. Trabalhar 2 anos, pagar pelo medicamento completamente. Isto é, não há dinheiro para a educação para as crianças, não há dinheiro para fazer compras no supermercado, não há dinheiro para a segurança do carro, da casa, nada. Isto é simplesmente pagar para aumentar a qualidade de vida daquela pessoa. Mas sabemos que a SUS existe e também planos de saúde existe. Portanto, o exemplo mais real seria não utilizar o salário médio em Brasil, mas o produto interno bruto por pessoa. Quanto é que é em Brasil? É mais ou menos 45 mil reais. Isto quer dizer que, num ano, 46 mil reais de produtividade é utilizado para pagar simplesmente para um medicamento para aumentar a qualidade de vida de uma pessoa de 0.5 para 0.6. O significado é que, na economia, todo o dinheiro está utilizado para o medicamento, nada existirá para educação, outras prioridades em saúde, desenvolvimento da infraestrutura da economia e outras prioridades que existem no governo. Este é um ponto. O outro ponto é que, infelizmente, através da Organização Mundial de Saúde, existe um limite
em inglês é chamado um threshold for incremental cost effectiveness ratio, mas este limite é geralmente 3 vezes o PIB. 45 mil multiplicado por 3 resulta em 140 mil. A recomendação do UMS é que qualquer nova tecnologia que é inferior a 140 mil reais por ano, aquela nova tecnologia é cost effective. Cost-efetividade incremental é positiva, isto é, aquela nova tecnologia deve ser reembolsada. O erro mais grave do UMS é esta política pública. É surgir que uma economia como o Brasil tem que pagar 3 vezes o produto interno bruto para um pagamento do medicamento. Amigos e amigas, esta política pública é insustentável. É impossível para qualquer país aguentar com um pagamento que resulta em a transferência completa da produtividade de uma pessoa para empresas farmacêuticas. A solução única que existe é para não falar em termos de um múltiplo do produto interno bruto, mas uma fração do produto interno bruto. Isto é, se a produtividade de um brasileiro médio é 46, 20% ou 30% deve ser dedicado ao custo do medicamento para deixar dinheiro para investimento na educação, infraestrutura do país e outras áreas. Este último slide é que eu simplesmente comparei o preço de 2 medicamentos. É errado, nós precisamos falar sobre o valor total, isto é, incluir o custo também indireto, que está escrito aqui, o custo de serviços, o custo a nível da pessoa e também da sociedade, custos de complicações e custos de longo prazo. E depois esta linha aqui embaixo é os resultados, atribuição, calcular o risco para o paciente, resultados intermediários a longo prazo, resultados do processo e quantificar a qualidade de vida. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Nós vamos abrir agora para o debate com a plateia. Vai ter aqui o pessoal com os microfones, mas antes de abrir, eu quero aproveitar o meu papel aqui de mediador, fazer alguns comentários sobre as falas. Primeiro, parabenizar os 4 pelas belas falas. Acho que a gente teve aqui 4 perspectivas diferentes sobre a situação. Nós temos com clareza de que nós vivemos um momento em que há muitas novas tecnologias surgindo na área de saúde e oncologia, que estão dando, efetivamente, mais tempo de vida, ou cura, em muitos casos, dando mais qualidade de vida, diminuindo efeitos adversos, muitas vezes também diminuindo determinadas demandas do sistema de saúde, aumentando a produtividade das pessoas, o que é importante, mas, ao mesmo tempo, nós estamos tendo um aumento significativo dos custos desses tratamentos. Quer dizer, medicamentos novos, mas cada vez mais caros, o que começa a se tornar que acho que é o desafio que nós estamos discutindo aqui, é como nós vamos discutir qual é a disposição da sociedade de pagar, ainda mais num sistema de saúde muito mais complexo do brasileiro comparado ao resto do mundo. Nós temos que sempre lembrar que, quando você fala do sistema europeu, é o Estado que paga sempre. Quando você fala do sistema americano, é o setor privado que paga, são as pessoas e os planos de saúde. Quando nós falamos do Brasil, nós temos os 2 modelos. Portanto, é um modelo muito mais complexo de se definir cálculos como o Carapinha fez. Nós temos que discutir, é óbvio, todo paciente quer, todas as suas famílias querem uma melhoria da sua vida, garantir mais tempo de vida, mas os orçamentos, tanto nossos individuais, quanto dos planos de saúde, quanto do Estado, são limitados e estão sendo pressionados. E aí, antes de abrir para a plateia, eu quero comentar um pouco da fala de cada um. Primeiro, um comentário sobre a fala do Pedro. É verdade que só 5% ou 7% são de medicamentos novos, que a inflação de medicamentos é muito mais baixa que a inflação geral, mas nós devemos lembrar que estes novos medicamentos trazem um custo muito maior para o sistema e que, apesar dos dados de 2015, quando eu estava na Anvisa, eu me lembro bem,
Por exemplo, os biológicos, que são grande parte desses medicamentos novos na área de oncologia. Aí não estou falando só de oncologia, estou falando de tudo. Eram 5% do total de medicamentos que o Ministério da Saúde comprava, mas eram 50% do custo orçamentário. Ou seja, eles têm um impacto orçamentário muito maior. Então, nós temos que discutir como a gente vai incorporar essas novas tecnologias, tanto comparando as tecnologias antigas, quando tem qualidade, quanto, como a gente vê muitas vezes, novas tecnologias sobre novas tecnologias, que às vezes só tem ganhos um pouco menores. E aí eu acho que é interessante, na fala do Wilson, uma questão que eu acho que é um papel importante para nós que estamos aqui, que são associações de pacientes, que é quando a gente vai calcular o custeio geral, como ele colocou, aumentou, mas teve um aumento só de 2% no final, mas a gente não sabe exatamente qual foram o aumento dos desfechos. Né? Realmente isso melhorou, esse aumento, independente de ser 2%, 20% ou 50%, teve um aumento real na qualidade de vida dos pacientes. Eu acho que esse é um papel, muitas vezes a indústria tenta fazer, que o Estado às vezes faz, mas nem sempre faz, mas que um papel que também as associações de pacientes, que a sociedade tem que monitorar e dizer, inclusive dizer quais são os desfechos que ela quer. Porque, obviamente, o SUS vai fazer uma análise dos desfechos sob o seu ponto de vista, os planos de saúde sob o seu ponto de vista, a indústria farmacêutica sob o seu ponto de vista, e a sociedade tem que fazer sob o ponto de vista dela. Acho que um grande papel de instituições como as que estão aqui no TJCC são criar modelos de monitoramento para esses desfechos, até para a gente avaliar se realmente eles vão ser custo-efetivos, se vão melhorar. Danelise, acho que eu estou assim, de pleno acordo em grande parte que você falou, nós realmente temos uma série de questões. Eu quero fazer só uma observação na parte do desabastecimento e do papel da Anvisa, até porque eu participei muito disso. Eu acho que esse é um dos desafios que nós temos que fazer sobre o desabastecimento. A Anvisa ampliou bastante os seus mecanismos de análise. Eu quero fazer só uma correção, porque os 180 dias é o prazo que ele tem que avisar no mínimo, mas a Anvisa pode ampliar em caso de dizer que não tem substituto. Tecnicamente, a Anvisa pode exigir que tenha, no mínimo, 1 ano de fornecimento do medicamento. Nós temos que sempre analisar quais são os motivos também desse desabastecimento, se é um problema estrutural. Nós já tivemos casos que pegou fogo a fábrica, teve um problema de contaminação no fornecedor da matéria-prima, como, que é o problema mais grave, é quando o medicamento está sendo tirado de linha apesar do seu uso, porque não interessa mais comercialmente para as empresas. Então, a discussão de uma política pública, principalmente para esses casos, qual é o papel que nós vamos fazer? Conseguiremos um outro substituto no mundo? Vamos incentivar? A Anvisa, por exemplo, colocou de que, nesses casos, qualquer laboratório que queira registrar um substituto vai ter preferência na fila de análise, passa na frente para isso aqui, mas nem sempre é suficiente. Vamos discutir qual é o papel dos laboratórios públicos nisso aqui, se é papel do Estado produzir, se o Brasil fazer, ou uma política, inclusive, internacional nessas áreas. E, do Carapê, que eu acho que você foi bem pedagógico em explicar aquilo que é o maior desafio do gestor, que é discutir na hora da implementação como é que a gente vai medir este tipo de custo, se ele é custo efetivo, quais são os impactos, às vezes o impacto orçamentário, como nós vamos medir isso. E que, volto a dizer, isso foi também tema de uma mesa anterior ontem, a sociedade civil tem que interferir nesse debate, tem que colocar qual é a sua posição e qual vai ser a nossa disposição para pagar, de onde nós vamos tirar quando precisar, né, do que vai ser feito para que a gente possa incorporar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Feito esses comentários, eu abro para a plateia, ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário a ser feito. Ivo, deixa eu só fazer uma colocação em cima dessa questão da produção de medicamentos, que até pelo trabalho que eu tenho feito junto com a associação, e aí a Ana Mary também temos visto isso, algumas situações, às vezes acontece de um produto estava sendo fabricado por uma indústria no exterior, essa indústria passa por um processo de inspeção e descobre que essa indústria não atende os padrões de qualidade que deveriam ser feitos. Aí as pessoas, de repente, ficam, mas tem que flexibilizar. Flexibilizar é um processo complicado, né? Porque, assim, se você está produzindo um medicamento, uma coisa que vai para a saúde dos pacientes, e, de repente, você descobriu que uma coisa não está sendo bem feita, flexibilizar é como se você dissesse assim, tudo que eu fiz no passado era bobagem, porque podia ter liberado, né? Então, as pessoas ficam inconformadas, às vezes, de assim, mas a Anvisa foi muito rigorosa.
Não tem, o padrão está estabelecido em regras, em lei, está tudo escrito. O cara que não cumpre aquelas regras, ele simplesmente não está... Você aceitaria uma pessoa que, de repente, fizesse a sua alimentação com mão suja? Assim, você estabeleceu um padrão de qualidade. Mas aí você vai falar, não, vou morrer de fome, eu vou comer de qualquer jeito. Tá bom, você está correndo um risco. Só que, quando você fala isso para uma população inteira que vai usar medicamento, não é você sozinho, corra risco. Mas quando você está falando de uma população inteira, a coisa não é tão simples assim, né? Posso? Bom, eu sou um crítico em relação a essas análises que você leva em consideração apenas o medicamento, né? Não é assim que se analisa, na minha opinião, não é assim que se analisa uma incorporação. A análise ela tem que levar em conta o sistema o sistema de saúde tem que ser solidário, né? E ele tem que levar em conta todo o sistema. Porque, se for analisar cada tecnologia, você não vai incorporar nenhuma tecnologia. E nós não vamos conseguir mudar a história da doença, e muitas das pessoas não vão conseguir se curar, né, e ter a solução do seu problema. Como eu mostrei ali, né, 95% dos produtos que estão no sistema, eles estão caindo de preço. Por isso é que você viu, não combinei com isso, mas ele mostrou um cálculo ali que ele mostra que, no final, os preços subiram 2%. Né? No conjunto de produtos, os preços subiram 2%, com toda a incorporação de produto novo, porque os velhos caíram. E esqueceu de levar em conta que, durante 2 anos, nós tivemos uma inflação muito maior do que 2%, e você nem colocou a inflação na sua história. Então, se nós formos olhar, na verdade, houve queda de preço, né, porque a inflação foi maior do que 2%. Então, para se fazer uma análise, tem que se olhar não a árvore, mas a floresta inteira. O que está acontecendo com todos os produtos que estão no contexto, no conjunto do sistema de saúde. Porque, se for olhar somente aquele que está chegando, nunca vai se incorporar. E tem que esquecer que, no momento seguinte, ele começa a cair de preço, como eu mostrei. Todos os produtos mais antigos estão caindo de preço. O que aconteceu com o Glivec, que é um produto que muita gente aqui deve conhecer, né? Quando chegou, o governo gastava o quê? 500 milhões, o mercado era 500 milhões, hoje é o quê? 50 milhões? Quanto que caiu de preço? Quanto que caiu de preço? Isso não entra na equação? Isso não leva em conta? Então, se nós não olharmos todo o conjunto dos produtos que fazem parte do sistema, nós, se olharmos apenas um produto que está chegando, nós vamos prejudicar os pacientes. Eles não vão ser tratados da forma como devia. E nós sabemos que a chance de cura de um paciente que está aqui no Brasil, comparado com a chance de cura de um paciente que está nos Estados Unidos, nós aqui temos uma chance muito menor de cura, porque nós temos um arsenal terapêutico à disposição ainda muito inferior ao que tem lá fora. Então, essa era a colocação que eu queria fazer. Deixa. Anelise, pode falar. Me permite retomar a questão do desabastecimento, Ivo? Claro. Então, tá bom. Eu acho que, mesmo tendo essa possibilidade da Anvisa ampliar esse prazo de continuação do medicamento no mercado, em se tratando de que muitos desses medicamentos que a gente vem monitorando, né, que nós, Sobrafo, estamos monitorando em relação à justificativa da descontinuação, é o desinteresse comercial. Então, quando você fala que o medicamento, que o laboratório, o fabricante daquele medicamento, comunica que ele quer descontinuar por desinteresse comercial, pouco provável que algum outro laboratório se interesse em assumir tal molécula, né? Porque, se o concorrente está dizendo que não está, né, sendo atrativo comercialmente aquele produto, por que outro laboratório teria interesse? Aí, nesse ponto, eu concordo que os laboratórios públicos deveriam, de alguma forma, né, ter a responsabilidade de assumir para não causar situações como as que a gente vive hoje, em especial com a bleomicina, melfalana, aqueles fármacos todos que eu mostrei.
E também não posso deixar de citar a situação da asparaginase, que nós vivemos aí ao longo de alguns anos, e que, inclusive, em função dessas questões comerciais, o laboratório fabricante da asparaginase, há 6 anos atrás, e que pediu a descontinuação em função de desinteresse comercial, é exatamente o mesmo laboratório que está trazendo uma nova molécula agora em abril. O preço não mudou muito em relação ao que era o medicamento anterior, mudou o fármaco. Mas aí eu fico perguntando e me questionando, falo, se esse laboratório teve esse desinteresse comercial há 6 anos atrás, qual é o interesse comercial agora? Ainda mais que agora tem um outro concorrente, antes ele não tinha. Agora ele tem o concorrente de uma outra molécula, que é mais cara, e que, inclusive, foi, no ano passado, registrada, disponibilizada, e praticamente a maioria dos serviços incorporaram ela para o uso e que apresenta N vantagens para o paciente, inclusive, acredito que seja até mais custo-efetivo. Então, me incomoda essa questão da descontinuação de medicamentos por desinteresse comercial. Quando é a questão de planta, aí, de fato, a gente não tem, né, é uma situação como a da bleomicina, a planta que, né, o local que era responsável pela fabricação, durante uma visita da Anvisa, foi identificado que não atendia alguns critérios da Anvisa e, em função disso, interrompeu-se o fornecimento do medicamento. Eu acho isso ótimo, mostra o trabalho efetivo da Anvisa em nos proteger de medicamentos de má qualidade. Eu quero isso para os pacientes. Mas a questão é que isso aconteceu há 2 anos atrás, e nós ainda estamos, né, ou tendo que importar a bleomicina, e aí isso embute um custo a mais, ou, como em alguns casos, que eu sei, né, de colegas farmacêuticos comentando, de pacientes que, ao invés de fazer a BVD, estão fazendo AVD, né, sem a bleomicina, com um protocolo de tratamento que, inclusive, a gente desconhece se ele vai agregar o mesmo desfecho que a BVD agregava. Então, é um incômodo, Ivo. Eu trouxe essa questão do desabastecimento como um incômodo que, inclusive, muitos que estão aqui, que eu conheço, e que vivem essa situação de um medicamento que não está presente na farmácia, que não está na prescrição do paciente, a gente precisa de algum movimento, alguma solução, algo que não nos coloque em situações como a gente viveu com esses medicamentos que eu mostrei no meu slide, com a asparaginase, com a bleomicina, porque é muito angustiante. Eu ia pedir, antes de fazer, acho que ver se a plateia tem alguma pergunta, antes da gente continuar o debate aqui entre alguém aqui. Meu nome é Eduardo, sou da ANS e estou trabalhando com a certificação das redes de atenção oncológica. E uma coisa, fiquei muito na dúvida sobre essa questão do aumento de só 2,1% nos últimos 3 anos da atenção oncológica no SUS. E eu não sei se leva em conta uma dificuldade também de acesso. Pode ser que, naqueles 3 últimos anos, houve uma dificuldade de acesso maior. 2016, 17, 18. Então, esses valores na suplementar, não sei. É claro que... como o Pedro, né, colocou, os nossos reajustes autorizados pela ANS superam qualquer índice que se tenha de medicamento, e a ANS começou a rever isso. Mas minha pergunta é, esse slide um pouco vai de contra com aquilo que você colocou, mas aquele exemplo é do FDA, aquela curva ascendente dos medicamentos. Agora, pode ser também uma coisa como a doutora Anne-Marie, né, colocou, que os tumores sólidos, a quimioterapia está perdendo, né, assim, a força, né? Parece que está aumentando mais a da cirurgia e da radioterapia. Não sei se...
e da imunoterapia. Né? Então, foram coisas que me... a questão do que o doutor Pedro colocou, o barateamento dos medicamentos, você colocou um aumento do preço dos medicamentos oncológicos, mas no contexto americano, mas são drogas novas, ele fala de drogas novas e antigas, né? E 2,1%, na verdade, é redução, porque a inflação no período é muito maior. Então, reduziu o tratamento, ou reduziu o que o governo gastou com o paciente com câncer. Deixa eu começar por essa questão que é super interessante, que eu estava esperando uma oportunidade para falar a respeito disso, só que o nosso tempo era curto. Mas, assim, o que acontece ali? Uma coisa assim, a gente ficar lidando com números dessa maneira bruta. O que eu peguei? Eu peguei o gasto total, número de atendimentos total, dividi um pelo outro e vi que assim, o valor ficou por volta de 1,50, 1,46. Quando eu fiz esse cálculo, para mim veio essas dúvidas. Como é que pode, né? Assim, mas o que ficou mais interessante foi o seguinte: aumentou o custo, aumentou o número de atendimentos e o valor médio por paciente, desculpa, o valor médio por atendimento ficou mais ou menos baixo. A primeira explicação que me vem à cabeça é o seguinte: aquele valor ele está referente à PAC, está referente ao pacote de atendimento, que esse valor não muda, esse valor continua fixo. Então, assim, não interessa se trouxe droga nova, porque assim, continua pagando um valor fixo pela PAC. A PAC de leucemia, a PAC de câncer de mama. Então, assim, não teria muita lógica se esse valor acompanhasse os outros, porque significaria que realmente está incorporando droga. Então, assim, eu botei aquele número porque me chamou a atenção que assim, o valor que está se gastando por paciente continua sendo, e aí estamos falando só de SUS e só da atenção ambulatorial, né? O valor continua sendo praticamente o mesmo. Então, assim, não adianta a gente estar falando de drogas novas, não sei o quê, porque, na verdade, essas drogas, se elas estão sendo incorporadas, drogas novas, isso está sendo feito às custas ou do hospital que está prestando serviço, ou do centro de oncologia, ele está absorvendo esse custo. O que também eu acho que chama atenção, porque eu duvido que o cara que já está ganhando pouco numa PAC vai querer agora usar uma droga nova e diminuir ainda mais a margem dele, né? Eu queria fazer um comentário. Foi bem observado isso. Isso, na verdade, só confirma aquilo que eu falei, né? Quando o Wilson colocou aquilo, se você as quantidades aumentam, né? Aí, quando ele divide por uma quantidade menor, o valor unitário ele fica menor. Por que acontece isso? Eu tenho acompanhado as quantidades de medicamentos oncológicos e o faturamento de medicamento oncológico. Quando você divide um pelo outro, o que você vê é que aumenta a quantidade, mas o valor médio não sobe, por conta daquilo que eu estava explicando, porque tem muitos medicamentos antigos que estão caindo de preço, e não são tantos novos assim que estão sendo incorporados, né? A gente fala muito 1, 2, 3, mas você pega um universo de produtos que estão na saúde, a quantidade de produtos antigos é muito maior, né? Eu mostrei ali, 95% dos medicamentos são antigos. Então, o conjunto ele não sobe, a média não sobe mais do que a inflação, não vem subindo mais do que a inflação, né? Isso é o que a gente vem observando, né? Ou aquele estudo que a IQVIA fez também, de quantos medicamentos impactam nos planos de saúde, você deve ter visto, ele mostra também isso, mostra que aqui está analisando o quê? O conjunto de medicamentos que estão sendo adquiridos, né, por hospitais que vão ser pagadores dos planos de saúde, e mostra que está em 6%, 6,5% o peso. Quer dizer, o peso não é grande. No outro dia, numa palestra do Henrique Prata, que administra o Hospital Oncológico, ele chegou a dizer o seguinte: olha, eu administro o hospital oncológico, o preço de medicamento no meu hospital é preço de pinga, foi a expressão que ele usou. Preço de pinga é o que é mais barato lá, não é isso que impacta os custos do hospital. Então, é uma pessoa que administra o hospital oncológico e é a fala dele, né? Obrigado, Pedro. Bom, antes, deixa eu ver se alguma outra pergunta, só pedir passar um recado da organização, né? Para avisar, para nos intervalos aproveitarem para visitar a área de estandes na Sala São Paulo, que receberá com coffee break especial, e o Espaço Bem-Estar, localizado na Sala Salvador, trazendo tatuagens em 3D para reconstrução mamária. Vamos abrir aqui. Ok.
Não, eu só quero também Dê seu nome, por reafirmar, favor. Maria Lúcia, eu quero só reafirmar essa questão das indústrias farmacêuticas, que realmente querem lucro de 14%. Foi falado isso ontem pelos doutores Antônio Carlos Buzai e Paulo Bernardo, não sei se é o próprio, mas do custo, do lucro, né, que as empresas pretendem, quer dizer, 14%, tá? Não é 2, 3, 4, 14% do lucro né, somando a pesquisa, parará, a tecnologia e tudo. E é isso, eu quero confirmar isso. E um detalhe que eu achei muito interessante da palestra de ontem é que um deles, eu não sei se foi o professor Buzai, né, que disse o seguinte, que o governo francês se recusou a comprar remédios com preços estratosféricos, né, para abastecer a população, né? Então, é isso. Eu acho que falta o governo, ou seja quem for, hospitais, entrar, sabe, falarem mesmo, esse preço é abusivo. É isso que eu queria falar. Muito obrigada. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário aí na plateia? Senão, como já faltam 13 minutos, vamos lá. Depois eu abrir para os comentários finais aqui. Boa tarde, meu nome é Dilma, eu sou enfermeira e, como eu falei no comentário, eu trabalho no serviço SUS. Oi? Você está falando muito baixo. Ah, tá. E, assim, eu só queria falar que eu gostaria muito de ter escolhido a opção A. Mas, a gente pensando na perspectiva do SUS, se eu escolher a opção A, eu vou estar prejudicando o serviço, que não vai ter pernas para atender toda a realidade do SUS com um volume enorme de pacientes. E aí a gente tem que pensar no todo, infelizmente, né? E a PAC, infelizmente, não dá conta, gente. Eu trabalho há 8 anos no SUS. A gente gostaria muito de oferecer o melhor, as novas tecnologias para o paciente oncológico, mas, infelizmente, a gente não consegue. E aí a gente tem que pensar nessa perspectiva, não de forma individualizada, mas de conseguir atender o todo, porque, se a gente pensar numa qualidade melhor, igual teve a alternativa A, eu vou quebrar o meu serviço e aí vou prejudicar mais ainda as pessoas, né, os pacientes oncológicos. Obrigado. Eu vou abrir para os comentários finais de cada um, mas antes eu vou fazer um comentário geral. Meu primeiro é dizer o seguinte, eu acho que é importante que a gente vê, inclusive, do debate, das falas, e eu acho que é bom a gente ter uma perspectiva que a gente viu até na mesa ontem, que haviam representantes, inclusive, de associações de pacientes de outras doenças que não na área de câncer, de que, na verdade, quando a gente vai debater o custo de tratamento de saúde, a efetividade do tratamento de saúde no país, nós temos que pensar no global, em tudo o que está acontecendo, não só para cada um pensando no câncer, ou pensando em hemofilia, ou pensando em AIDS, mas em como, na política global de saúde, a cada vez que eu estou trazendo um tratamento novo, tem outros tratamentos que, eventualmente, já estão maturando os preços, os custos dos medicamentos, você pode ir compensando, como outros países do mundo fazem, né? E, como disse bem o Pedro, não é só o custo do medicamento, mas é o custo do tratamento global. Às vezes, eu posso ter um medicamento mais caro, mas que, ao longo de toda a cadeia, ele vai barateando o custo total, porque é menos vezes que o paciente tem que ir para o hospital, menos médico você vai usar, menos outros tipos de tratamentos, de medicamentos e medical device que você precisa fazer. E aí eu vou voltar ao que eu falei antes, e que a discussão sobre a tabela que você apresentou dos problemas uma das coisas mais importantes para a gente conseguir montar uma política pública dessa, é um bom monitoramento, uma boa discussão dos dados para poder chegar nos dados. Eu tenho uma suposição de que aquilo que você fez tem a ver um pouco com o que ele falou. Pelo que a gente vê, houve pouca incorporação de novas tecnologias no SUS no último período. Então, eventualmente, você teve um custo só de aumento de medicamentos maduros que talvez tivesse que ter baixado de preço ao longo e aumentou o custo. A gente precisa sofisticar o dado, né? Ou você só... os pacotes, às vezes, lá na ponta, outros setores do SUS estão gastando mais.
Uma das coisas que eu acho que falta no Brasil são estruturas de monitoramento independentes para saber o que está acontecendo, como é que estão indo, tanto do ponto de vista dos custos das incorporações, mas como dos desfechos finais para os pacientes. Eu acho que um dos grandes políticas de enfrentamentos que movimentos como nós temos aqui é conseguir montar esse sistema de monitoramento. É óbvio que não dá para pedir para a Bralha, para a TJCC, montar o monitoramento para tudo, mas se a gente consegue montar pelo menos um bom sistema de monitoramento para a oncologia, nós já vamos ter ganho muito para o país, para o debate de políticas públicas no Brasil. E só para finalizar, antes de passar, voltando ao comentário que a Ana Amélia, eu não quis dizer o seguinte, eu acho que a Anvisa tem um papel, mas, na verdade, essa política de desabastecimento vai para muito além da Anvisa. Eu acho que nós temos que definir, porque, para mais para a ginásio, eu e o Pedro participamos muito bem, já quando nós estávamos na semana, nós já alertávamos que ia ter desabastecimento, porque o preço acabou ficando muito defasado, que era óbvio que a empresa ia sair do mercado, porque não se pagava mais, porque era um medicamento muito antigo, e pela política de ajuste de preço não ia dar para ser feito. E a gente até levou essa discussão para o governo de eventuais reajustes de preços extraordinários para casos específicos como esse, como tinha em outros casos. Então, na verdade, é uma discussão de política pública muito maior, que vai para além da Anvisa, né? Eu acho que a Anvisa consegue cumprir razoavelmente o papel dela, mas se não tiver Ministério da Saúde agindo, se não tiver as empresas agindo, se não tiver, não vai só a Anvisa sozinho funcionar. Bom, eu vou abrir agora. Acho que a gente podia começar. Tem uma pergunta. A última pergunta, depois a gente abre para o debate, aí eu proponho que a gente fazer no caminho inverso, né? Oi, meu nome é Bárbara, eu trabalho na Prospectiva Consultoria, a gente trabalha com políticas públicas, e eu queria justamente entrar um pouco nesse tópico. Além do monitoramento, da ausência de dados e do problema das APACs também, que não são atualizadas, tabela SUS, etc., tem algum outro ponto que vocês entendam que pode ser alterado no modelo de financiamento do SUS, ou com relação a compartilhamento de risco, PDPs, encomenda tecnológica, outras soluções que podem ser encontradas para viabilizar a incorporação dessas tecnologias novas, que são mais caras e que acabam tendo um impacto orçamentário maior? Tá, eu acho que essa é uma boa pergunta que a gente pode aproveitar para cada um das suas considerações finais e ir colocando aí. João, acho que você pode... Começa com você agora, vamos inverter aqui a ordem. Queria falar e responder a preços abusivos que existem em Brasil e em vários países também. A observação da senhora é absolutamente correta, que a França e vários outros países que estão a rejeitar o reembolso de novas tecnologias por critérios muito específicos, é que a custo-efetividade é muito mais superior ao limite que está estabelecido dentro dos mercados. A realidade dentro das empresas farmacêuticas é o seguinte, é que em Brasil, em países como a Arábia Saudita, Dubai, África do Sul e muitos outros países, é que o preço para uma nova tecnologia não é estabelecido dentro do país, como o Brasil. Mãos ao ar, quem é que trabalha dentro da empresa farmacêutica? Cá. Ok. Vocês já sabem que os vossos preços não são estabelecidos aqui em São Paulo, Brasil ou Rio de Janeiro. São preços que são importados ou decisões que são tomadas pelos tomadores, o desenvolvimento desta pesquisa em cidades como Nova York, São Francisco, Bruxelas, Basel, Zurique, Munique, Londres. Os gerentes de acesso a mercados em empresas farmacêuticas em Brasil têm nenhuma opção ou muito pouca flexibilidade para influenciar o preço dessas novas tecnologias. Portanto, o ponto e o desafio para alcançar o desafio que a senhora mencionou, preços abusivos, é para, primeiro, apoiar empresas farmacêuticas em Brasil para criar mais autonomia, para criar preços sustentáveis para o Brasil. Ponto número 1. Ponto 2 é para confrontar o método em que preços são estabelecidos para novas tecnologias nas cidades que eu já mencionei. Isto é extremamente importante, porque se nós criamos aquela autonomia dentro do Brasil, dentro de outros países que são comparáveis como o Brasil, depois podemos criar uma situação, um cenário onde o preço de trastuzumab, por exemplo, é muito diferente em Brasil em comparação com outros países.
não estou a ouvir bem, se não importas utilizar o microfone. Você está afirmando que os preços nesses países que você citou têm que ser menores porque é um incentivo à nossa indústria, por exemplo, à indústria nacional. Então, é isso? Seria um dos pontos? Um dos pontos seria esse, se eu entendi bem? Exatamente. Não que o preço deve ser menor naqueles países, deve ser superior naqueles países. Porque se nós utilizamos o produto interno bruto por pessoa naqueles, é muito mais superior em comparação com o Brasil. Portanto, em termos de equidade, de distribuição de responsabilidade para pagar para a inovação, tem que ser distribuída proporcionalmente baseado na produtividade de pessoas e comunidades espalhadas pelo mundo. Isto é, um produto como trastuzumab deve ser mais barato dentro do Brasil em comparação com um país, a Dinamarca, por exemplo. Sim, ok, entendi. Obrigado. Espero que Deixa eu- sim. Agora, não, eu quero só rapidinho. Por exemplo, Estados Unidos, a gente sabe, ao invés da França, os Estados Unidos é o maior produtor, maior, né, a farmacêutica nos Estados Unidos é maior do que a França. Como é que a França tem capacidade de negociar? Entendeu? Essa é a minha questão. Como um país né, vou que pedir- produz menos do que os Estados Unidos, por exemplo, negocia. Esse que é o fato. A França produz bastante novas tecnologias. Há empresas como a Sanofi, Servier e muitos outros, e pequenas empresas de biotecnologia. Mas o ponto é da estrutura do sistema de saúde. A estrutura nos Estados Unidos é a descentralização, fragmentação completa. Em comparação, isto diminui ou reduz a capacidade de negociar melhores preços. Em França, onde existe um sistema nacional de saúde, o poder de negociar diretamente com os fornecedores de medicamentos aumenta. Isto é, que os preços são controlados, regulados e são inferiores em comparação com os Estados Unidos. Isto tem a ver com a estrutura do sistema de saúde. Em Brasil, vocês têm a vantagem que existe a SUS. A SUS pode utilizar o poder que tem para negociar melhores preços. Mas, voltando ao primeiro ponto que eu mencionei, esses preços não são estabelecidos cá em São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília. São estabelecidos noutros países. Portanto, o foco não é em empresas farmacêuticas cá. São as sucursais, o headquarters, baseados naquelas cidades. Obrigado, João. Ana Amélia. Bom, considerações finais, né, Ivo? É isso. Diante desse contexto todo que foi abordado aqui, eu acho que algumas mensagens são interessantes para a gente encerrar. Nessa questão da discussão em relação a custo de medicamento, né, essa questão extremamente importante nos dias atuais, a gente não pode esquecer do ator principal, o paciente. Né? Não existe medicamento sem paciente, o medicamento ele não é feito para médico prescrever, ele não é feito para a farmácia dispensar, ele é feito para paciente receber e tratar aquela doença e trazer benefícios reais. Eu mostrei no meu slide a questão os avanços, né, a grande quantidade, o volume que a gente tem de novos medicamentos em estudo e sendo aprovados é muito grande. Essa velocidade na oncologia ela aumentou expressivamente, se vocês lembrarem do slide do Wilson mostrando, né, aquela década da mostarda nitrogenada, e aí nós olharmos para os dias atuais, a quantidade de novos fármacos aprovados é muito grande. Então, eu chamaria a atenção dos pacientes, das sociedades de pacientes, se conscientizar de que ter a nova tecnologia disponível no mercado não significa que ela está, de fato, agregando novos benefícios. Tá? A indústria farmacêutica ela é produtora, ela tem a ciência e ela necessita continuamente, né, produzir e gerar novos fármacos, novas moléculas. Então, os pacientes precisam ter em mente que as avaliações econômicas elas são extremamente importantes no sentido de validar
que aquela nova tecnologia, de fato, ela vá trazer para você um benefício real. Benefício, desfechos, resultados, não se mede através de um paciente. E também não se mede através de um único estudo clínico. O estudo clínico é para validar a eficácia e a segurança, mas são os dados do mundo real que, de fato, vão atestar que aquele fármaco ele é benéfico para um volume grande de paciente. Tá? Então, avaliação econômica e ciência baseada em evidência, elas precisam caminhar juntas e os pacientes precisam se conscientizar da existência dessas informações para entender e diminuir suas angústias em relação a toda e nova tecnologia. Obrigado. Wilson. Bom, eu vou complementar uma fala da Animeri, que, assim, além da gente se preocupar com isso, eu acho que uma coisa que está faltando muito em todos nós, nós estamos sempre fazendo foco no preço do medicamento, no preço do medicamento, no preço do medicamento, mas, assim, nós temos que pensar o seguinte, a questão de resultados, e aí não é só o medicamento, porque a gente pode ter o melhor medicamento do mundo, mas dentro de um sistema desintegrado, dentro de um sistema que não está... Os médicos não sabem atender, não sabem pedir exame, os exames vêm ruins, o paciente leva tempo para ser atendido. No final das contas, a melhor terapia do mundo não vai trazer resultados. Assim como, se a gente tiver uma estrutura muito boa, mas também quiser focar nessa coisa, vou comprar o produto mais barato, de novo, você pode ter surpresas. Então, assim, nós precisamos começar a ter preocupação em medir resultados e ver, quando eles não dão o que está sendo esperado, o que está acontecendo para aquele resultado não justificar o que você fez. Você incorporou uma tecnologia nova, você tem que ter um benefício. Você trocou aquela tecnologia para uma mais barata, veja se aquilo não reduziu muito a qualidade, não reduziu muito o resultado, porque, no final das contas, assim, é a nossa saúde que está na história, não é o nosso bolso. Ele não tem gasto pior do que o gasto mal feito. Quando você gasta R$1, mas não recebe um resultado sequer, você gastou uma fortuna. Tá? Bom, na fala do Wilson, ele explicou bem a dificuldade que é, né, inovar e chegar a um medicamento. Não existe certeza nenhuma de que o resultado final vai ser um produto que vai ser comercializado, que a empresa vai ter lucro ou vai ter prejuízo. Então, não se pode falar se o lucro é 14%, 12% ou se é prejuízo. A gente não tem como afirmar qual é o lucro, nem se 14% é abusivo. O que eu posso dizer é que 33% ou 34% é abusivo. Isso é o que o governo brasileiro cobra de imposto sobre medicamento. Isso é abusivo, porque não fez nada no processo, não correu risco nenhum, não desenvolveu e cobra 33%, 34% de imposto sobre medicamento. Isso eleva o preço do medicamento no Brasil em quase 50%, porque isso é por dentro que é feito o cálculo. Só para ter uma ideia, o governo de São Paulo, nesse ano de 2018, arrecadou 5 bilhões em cima de medicamento. E sabe quanto que ele aplicou na assistência farmacêutica? 1,5 bilhão. Ou seja, ele não fez assistência farmacêutica, ele fez uma desassistência farmacêutica. Ele retirou o dinheiro da sociedade, ele não colocou o dinheiro para fazer assistência farmacêutica. Isso é um absurdo, né? Então, quando vem falar, não tem orçamento, não tem recurso, ok, a gente até entende que não tem recurso, mas tirar dinheiro ainda da assistência farmacêutica, isso é um absurdo. No orçamento do SUS, que foi tanto falado aqui, nos produtos de alta complexidade, em 2018, o orçamento era de 7 bilhões, e o governo reduziu para 5 bilhões esse ano. Ora, se nós estamos vendo que há uma tendência de crescimento em oncologia e de medicamentos mais caros, mas mais efetivos, que vão trazer melhores resultados. Como incorporar se reduz um orçamento de 7 para 5? É impossível. Você não vai conseguir fazer o seu trabalho nunca, porque, desse jeito, não tem recurso. Não adianta se fazer a conta que seja, que não vai fechar a conta. Então, a realidade é essa, nós temos que ver os números. E, em relação a desabastecimento, a indústria já cansou de oferecer para os laboratórios públicos, são 18 laboratórios públicos, a transferência da tecnologia para fabricar esse produto.
Mas por que um laboratório público também não tem interesse em fazer esses produtos? Acusa o laboratório privado de querer só lucro. Mas e o laboratório público? Por que o laboratório público quer fazer produto que dá lucro, né? Qual é o sentido disso? Então, eu acho que o laboratório público, se ele existe, ele teria que ter uma função social. E a função social dele era receber a transferência de tecnologia que as empresas estão dispostas a fazer, produzir esses produtos e não permitir que haja o desabastecimento. Então, bastaria dizer, olha, esse produto vai ser descontinuado daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né, porque não tem escala, porque tem pouca produção, ou seja lá o motivo, são vários. Ok, laboratório público tal, nós vamos passar a tecnologia e vocês vão fabricar. E não vai haver desabastecimento, é simples assim. Mas, então, a pergunta, por que isso não acontece? Aonde está o interesse social no laboratório público, né? Ele quer ter lucro também? Então, fica aqui a questão que eu acho que é o que todo mundo precisa responder. Então, essa seria a minha fala final. Bem, muito obrigado a todos e a todas aqui. Muito bom debate. Eu quero, dar o último recado, lembrar que amanhã as palestras vão ter início a partir das 9 horas. E agora, antes de encerrar aqui o primeiro dia do Congresso, eu chamo aqui os coordenadores de sala para entregarem aos nossos convidados a declaração para a melhoria da atenção do câncer no Brasil. Muito obrigado aí a todos e a todas pela presença.